Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a Shabbat Shalom a todos. todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que nós começamos na semana passada a respeito do batismo. Tá? O batismo, ele é uma imersão em águas, tá? E qual o nome que se usa? Nós começamos falando sobre a questão do batismo na Trindade, a questão do batismo em nome de Jesus ou em nome de Yeshua, tá? Porque tem pessoas hoje que fazem o batismo em nome de Jesus. E tem pessoas que fazem o batismo naquele título, naquela ordem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe algumas comunidades também que batizam em nome de Yeshua. Qual desses batismos, nós estávamos conversando na semana passada, nós gravamos um vídeo, seria correto? Como que diz a Tanar ou a Brit Hadashah sobre isso? Oxe. Olha, a gente temos Shabbat Shalom a todos, tá? E nós vamos responder como o Shaul Hachalia falou, como está em Efésios capítulo 4, tá? Lá fala assim que há um só batismo, né? Efésios capítulo 4, versículo 5 fala de um só batismo. Mas como seria esse batismo e qual seria o batismo? Tá? Porque ela fala de um batismo, mas um batismo verdadeiro. Então, se a pessoa fez 2 ou 3 batismos, ou não batizou da forma correta, não fez da forma correta, então não está incorreto, tem que passar pelo verdadeiro, tem que fazer para confirmar o batismo verdadeiro, porque, vamos por cima, vamos pegar aqui, a pessoa usou os títulos, batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ato de batismo, ele não está em conformidade com os apóstolos. Ele não está em conformidade com os apóstolos de Yeshua. Então, se não está em conformidade com o batismo dos apóstolos, ele está incorreto. Tá? Mas batismo significa imersão. Corretamente. Batismo significa imersão, mas como? Qual o jeito? Qual as palavras usadas? Em nome de quem? Usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Ou tem que ser em nome de Yeshua HaMashiach? Tem que ser em nome de Yeshua HaMashiach, né? Em nome daquele que morreu. Então, ou seja, o batismo verdadeiro tem que ser em nome de Yeshua HaMashiach e também com quem tem autoridade, porque não é assim, agindo de qualquer forma, fazendo batismo. Não, tem que acertar o batismo. Então, é interessante que Yeshua, depois da sua morte, nós vamos pegar o primeiro versículo, Lucas capítulo 24. 46. Então, vamos pegar do 44 ao 47. E disse-lhe: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moshe e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as escrituras. E disse-lhe: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E pode continuar até o 49 hoje. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejasse revestido de poder. É interessante essa passagem hoje, porque isso aqui é uma aparição de Yeshua logo após a sua morte e ressurreição, tá? Ele ressuscitou, ele aparece aos apóstolos, que fala assim, olha, versículo 36 fala assim: e falando eles dessas coisas, e o mesmo Yeshua apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E ele, espantado, atemorizados, e pensava que via alguns espíritos. E ele lhe disse: por que estáis perturbados e por que sobes tais pensamentos em vossos corações? Vedes a minha mão
e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não se tem carne e nem osso, como vedes que eu tenho. Como vedes que eu tenho. E disse isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, porque coisa a alegria, estando maravilhado, disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então, essa é a passagem a qual Yeshua se apresenta aos discípulos. E ele fala assim: olha, não estava. Agora nós entramos na passagem que você leu, né? Uhum. Então, ele fala: e disse: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. Então, abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. Até então, o entendimento dele estava fechado. E disse: assim está escrito, assim convinha que Machia padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão do pecado em todas as nações, começando por Jerusalém. Isso. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O que acontece hoje? Os apóstolos, as primeiras conversões que eles fizeram, Atos 2, capítulo 37, 38, eles fizeram a primeira conversão porque aquela passagem que fala que quando eles viram, adoraram e maravilharam, eles tinham que esperar para ser revestidos de poder. Então, começa por aí, tá? Os apóstolos, eles estavam cheios do Espírito Santo quando eles começaram a falar ali no Pentecostes. Isso. Mas, só que o batismo, que é no nome de Yeshua, porque em seu nome, nome de quem? Nome daquele que tinha morrido e ressuscitado. Se pregasse a remissão dos pecados, arrependimento e a remissão dos pecados. O arrependimento é o seguinte: olha, você se arrepende, a pessoa se arrepende. E a remissão dos pecados é a Tevilá. A Tevilá. No nome de quem? E em seu nome. No nome de quem que era para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados? Yeshua. Yeshua. Precisa agora, vamos supor assim, se fosse outra pessoa, seria no nome da outra pessoa. Mas como era no nome daquela pessoa que morreu e ao terceiro dia seria ressuscitado, é no nome dele que seria pregado. Por quê? Tudo que nós pegamos da semana passada, Colossenses capítulo 2 ou capítulo 3, que fala assim, tudo que fizer por palavra ou por obra, fazer tudo em nome de Yeshua, dando por ele graça a Deus Pai. Então, tudo que fazer por palavra ou por obra. Vamos pegar assim, uma cura as pessoas que cura as pessoas, ele não usa o nome próprio, ou não usa outro título. Ele usa o nome de Yeshua. E quando ele prega para as pessoas, ele fala assim, em nome de Yeshua eu estou aqui pregando. Então, e quando a pessoa vai para a Tevilá fazer a sua conversão, o arrependimento e a remissão dos pecados, daí algumas pessoas usam o título, mas daí tirou o nome. Porque ali tudo que fizer, seja por palavra ou por obra, tem que ser feito em nome de Yeshua. Oxe. Justamente. Quando a pessoa é emergido não no nome de Yeshua, não no nome, então, por certo, aquela emissão está incorreta, tá? Porque ela não invocou o nome daquele que morreu, como narra a Escritura, tá? Então, ou seja, nós passamos ali em Romanos capítulo 6, né? Onde ele fala que podemos até pegar um pouquinho, só para dar uma relembrada, E depois pegar Atos 2, 37, 38 também, que é o primeiro batismo a ser realizado. Vamos pegar Romanos capítulo 6 e vamos pegar aqui em Atos também. Atos 2 foi confirmando que o primeiro batismo realizado dos apóstolos após a ordem de Yeshua, tá bom? Romanos capítulo 6. Onde ele fala assim:
Vou ler do 3 em diante. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Yeshua HaMashiach, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aí fala assim, porque se formos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Ou seja, pode ver que ele falou assim, que se formos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, né? Então seremos também com ele na ressurreição. Ou seja, ele não falou com eles. Não foi Ele usou o singular. Com ele quem? Yeshua. Então é por isso que o batismo o nome do Yeshua é invocado no santo batismo na hora que você é emergido. E aquela hora você é remido. Então é por isso que vamos pegar os dois. Uhum. Aí é por isso que o Kefas falou lá em Atos dos Apóstolos, né, onde foi o primeiro batismo realizado, depois da ordem de Yeshua, depois da leitura ali que nós temos em Lucas, né, onde Yeshua apareceu para os apóstolos. E aí então os apóstolos realizaram o primeiro batismo, que aqui está em Atos 2, 37, 38. Isso, até o 39. Até o 39? Tá, então vamos. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe e a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, é interessante essa passagem, porque pegando aquela passagem dos apóstolos, eles ficaram assim assustados, pensando que viu um fantasma ou alguma coisa assim, um espírito qualquer, e quando Yeshua apresenta para eles, e daí aqui fala para eles esperar em Jerusalém até que seja revestido de poder. Aqui nós vemos que é uma festa chamada Pentecostes, que é a festa dos 50 dias, que se fazia ali em Israel, em Jerusalém. Daí fala assim, era uma festa que estava tendo, você pode ver que vem labareda no fogo, aquelas coisas todas, mas aqui o 37, 38 até o 41, que é a passagem que foi lida aqui, fala assim, que ouvindo eles compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, o que faremos? A primeira pergunta, o que vamos fazer? Lá em Lucas capítulo 24, versículo 47, nós lemos lá, ele fala assim, que em seu nome se pregar o arrependimento e a remissão dos pecados, né? O que faremos? Daí a primeira coisa que ele faz aqui, ó, o versículo 38, o que faremos, varões irmãos? O versículo 38, o que ele fala? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, ou seja, um por um, né? Isso. E cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando falou que em seu nome se pregasse o arrependimento, ele falou, arrependei cada um de vós. Foi a primeira passagem, a primeira palavra que Pedro, tomando a palavra, falou, arrependei cada um de vocês. Isso. Arrependei. E depois? Sejais batizado. Sejais batizado em nome de quem? Para perdão dos pecados. Mas o nome de quem? Yeshua. Em nome de Yeshua, porque em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Em todas as nações, mas começa por Jerusalém. Então, essas coisas, vós sois bem testemunha disso. Uhum. Ficar em Jerusalém,
vocês aguardam o povo de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, e depois que é revestido de poder, aí vocês vão a todas as nações. Mas o batismo, primeiras conversões, ele cheio do Espírito Santo, eles fizeram em nome de Yeshua. E era um batismo realizado aqui, sabe, hoje? Aí é batismo realizado. Pode ver que o versículo 39 fala assim, olha, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas e outras palavras, testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam sua palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Batismo realizado. E qual o nome que eles usaram? Isso. E se eles usassem outro nome? Não é isso que as pessoas fazem hoje? As pessoas não usam o título? Ou, simplesmente, hoje, o que acontece? Mesmo sendo em nome de Yeshua, tá? Tem algumas pessoas que usam o nome de Jesus, tá? O nome de Jesus porque está escrito no português, tá? Só que tem uma coisa. O que aconteceu? Ele saiu de uma congregação, que saiu da outra, que não sei o quê, que não se concordou lá, e agora ele começa a batizar. Mas quem deu autoridade para ele? Quem mandou ele fazer isso? Quando Yeshua estava pregando, os Kohanim perguntou para Yeshua, quem deu autoridade para você fazer tal coisa? Daí Yeshua vira e fala para os Kohanim, o batismo de Yohanan é de Deus ou é dos homens? Daí ele falou, se eu falar que é dos homens, se eu falar que é de Deus, por que eu não creio? Se eu falar que é dos homens, o povo vai apedrejar nós. Então daí eles não responderam. Daí Yeshua falou, se vocês não falam com a autoridade que eu faço isso, que é o batismo, também eu não vou falar com a autoridade que eu faço isso, porque tem que ter autoridade. Não é assim, só porque eu li na Brit Hadashah, que eu aprendi e eu saio batizando. Não é assim, tem que ter autoridade, alguém tem que passar uma missão, em posição de mão, e reconhecer você como aquele que pode fazer a Tevilá. E outra coisa também, aqui quando Yeshua apareceu para eles, aqui que ele falou, ficar na cidade de Jerusalém, até que nós seja revestido de poder, estava perto de cumprir o Pentecoste. Sim. Aí quando Pedro mandou eles batizar aqui no versículo 38, vamos voltar escrito assim, né? E disse-lhe Pedro, arrependei vós, e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach, né? Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos que Pedro, olha, estava quentinho, estava dentro de 15 dias, aconteceu esse fato, aí vamos que Pedro falasse assim, e disse-lhe Pedro, que faremos para nós? Pedro disse, arrependei vós, e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você teria que crer, porque Pedro falou dessa forma, mas não foi dessa forma. Né? Justamente, não prova que realmente Pedro obedeceu a ordem do Espírito Santo de Deus que concedeu para ele, tá? E ele fez o certo. E as pessoas então não entendem hoje e realizam nos títulos, e aí não está o nome de Yeshua invocado no batismo, porque pai não é nome e filho não é nome também. Sim. Qual é o nome do meu pai? Qual é o nome do meu filho? Né? Qual é o nome do Espírito Santo? Não, o Espírito Santo não tem nome, é o poder que emana do eterno nosso Deus, tá? E pai é um título como prefeito, delegado, pedreiro, carpinteiro, enfim, é título, né? Mas o nome de qual a pessoa deve ser invocado para ser salvo é O nome de Yeshua. Yeshua. Você ia pegar no capítulo 10? Capítulo 10? Pode pegar. Então vamos pegar então um pouquinho no capítulo 10. Aqui no capítulo 10 tem uma coisa muito importante aqui também. O capítulo 10 ele trata do batismo de quem? Cornélio. Né? Mas tem uma coisa muito importante aqui. Vamos ver do 42 ao 43, depois a gente volta lá onde Pedro narra. Do 42 até o 43, depois nós vamos até o 48, né?
42. Ui. 42. E mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juízo dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas, de que todo aquele que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Tá? Olha só. E dizendo Pedro ainda essas palavras, é o que nós vamos entrar daqui a pouco, mas eu quero frisar aqui para vocês, né? Que ele fala assim, olha, e mandou pregar a todo o povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Tá? E a este dão testemunho todos os profetas. A este quem? A este quem? Yeshua. E a este dão testemunho todos os profetas. Todos os profetas. Os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então os profetas já vinham anunciando essa. Então, essas palavras, quem falou foi Pedro, Quefas, né? E ele foi então o que teve na casa de Cornélio. Então pode ver que a esse dão testemunho todos os profetas receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, Yeshua HaMashiach. Tá? Então, esse é o nome que debaixo do céu todo homem adquire salvação. Principalmente no santo batismo, a qual toda a humanidade deveria ser invocada nesse nome precioso. É interessante que Cornélio poderia fazer o seguinte, capítulo 10, né? Poderia fazer o seguinte, eu vi um anjo de Deus, sabe? O anjo apareceu para mim, eu vou formar uma organização religiosa e vou começar a batizar. Daí, mas o anjo falou para ele, procura Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele te falar o que deve fazer. Então, vamos supor assim, não é porque ele realmente, Cornélio, tinha bom testemunho da nação judaica, tá? Tinha bom testemunho, para ter bom testemunho ali, era uma pessoa que realmente guardava a Torá, começa por aí, era um guer, tá? Não era qualquer pessoa. Ele tinha bom testemunho. Daí, só que tem uma coisa, mesmo assim o anjo falou para ele procurar um dos apóstolos. Não falou para ele, monta uma igreja, sai pregando, sai batizando. Por quê? Broxa, é muito comum as pessoas hoje, ele fundar uma organização religiosa na porta da sua casa ou na sua casa e sair pregando e batizando e achando que as pessoas estão salvas. Por quê? João batizava. Por que os demais povos não batizavam? Porque as pessoas não batizavam, era João que batizava e depois veio Yeshua batizando. E por que as demais pessoas não batizavam? Não está narrado na Escritura que as outras pessoas batizavam. Fala que os apóstolos batizavam, porque Yeshua passou autoridade aos apóstolos. Mas por que a grande população não batizava? Então, esse conhecimento, assim, de sair batizando as pessoas, fazendo esse negócio aí, isso é coisa de gentil. Mas nesse caso aí de Cornélio, que você viu aí, podemos ver que realmente, olha só, gente, a importância do que nós estamos falando. O anjo desceu do céu e não falou para Cornélio, batiza. Ele falou assim, ó, manda Pedro, ele mandou chamar Pedro. Isso. Pedro era o apóstolo, a qual Yeshua constituiu um dos seus que iam trabalhar para ele. O anjo, quem tinha mais poder, o Pedro ou o anjo? O anjo tinha mais poder, mas ele desceu do céu e não transgrediu a ordem que Jesus de Yeshua deu para os seus discípulos, que falou, né, eles realizar o batismo, e Pedro falou assim, não, o anjo desceu do céu e falou assim, Cornélio, chama Pedro, chama Pedro e ele vai falar para você o que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Então, analise bem, gente, a responsabilidade e também o direito daquilo que Deus age sem fazer confusão na cabeça das pessoas. O anjo desceu do céu e falou que mandar chamar Pedro. O anjo não podia falar para ele? Deus não permitiu que o anjo fizesse isso. E aí Pedro chamou. Aí a resposta, meu amigo, isso aí é Pode continuar.
Aí você vê que eu já estou aqui no 48, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre a respeito do lençol, né? Uhum. Daquele lençol. E aí fala assim, olha, e aí fala assim, olha, e respondendo Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo, né? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Qual Senhor? Qual Senhor? Yeshua. Yeshua, claro que é Yeshua, né? Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aí então vamos por assim, esse recado aqui, por que o anjo não falou? Mas por que o anjo não falou? O irmão pensou que Cornélio era uma pessoa temente a Deus. Deus ouviu as orações de Cornélio, a gente pode pegar um pouquinho aí para ver, né? E ele então pode ver que o anjo falou para ele assim: Cornélio, as suas orações, as suas esmolas têm chegado até a memória de Deus, tá? Aí ele, no decorrer do processo, nós podemos ver aí, ele chamou os empregados dele, um empregado, né? E o anjo falou para ele assim: olha, mas só o que você tem que fazer vai ter que chamar o Pedro, Kefas, né? Ele falará por ti. Até vou pegar aqui para pegar o versículo para ver como foi o assunto tão bom do anjo. O seu versículo, onde o anjo falou com ele? Não mentir. É o versículo 4, fala assim: e este, fixando os olhos, atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha só, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, Kefas, né? Olha só, o versículo 6. E este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Olha só, a parte B do versículo. E ele te dirá o que deve fazer, e retirando-se o anjo lhe Retirando-se o anjo disse, chamou o desconhecido, tá? Você viu quando você chama lá ele vai falar para você o que você deve fazer. Ele poderia falar ao anjo, mas fala para mim o que é. Você desceu do céu, né? Se Deus te mandou você aqui, fala para mim. O anjo não chama Pedro. Ele vai falar para você, mas eu poderia falar, mas olha, eu esqueci. O anjo desceu do céu, não falou para mim, falou que as minhas orações chegou até a memória de Deus e mandou chamar o fulano lá, né? Cornélio poderia ter ficado um pouquinho me perplexo, mas realmente uma ação correta da parte de Deus e confirmou no coração de Cornélio que ele ia ouvir o que ele deveria fazer para ser salvo. E isso é interessante, Roxo, porque Cornélio, ele foi o primeiro gentil, depois de Abraão havendo, tá? Depois que existia a comunidade judaica, tá? Cornélio, ele foi o primeiro gentil a ingressar. Então, vamos supor assim, Cornélio, ele era um gentil, mas um guerreiro, um devoto, que tinha bom testemunho. O anjo apareceu, um anjo de Deus apareceu realmente para ele. Não é a questão que a pessoa teve um sonho, ou teve uma visão e sai fundando um ministério. Ele realmente, um anjo, está escrito aqui que um anjo apareceu para ele viu um lençol, ele viu, Pedro viu vários animais impuros, quadrúpedes, répteis da terra, e a respeito de Cornélio, que era gentil. Daí falou assim, olha, como é que eu vou recusar água para esse? Cornélio parando lá em frente, eles foram batizados, e vocês, irmãos, porque era uma novidade sobre isso. Puxa, um judeu se juntar a estrangeiro, a goim, não podia. Mas Deus mostrou através daquele lençol que nenhum gentil, nenhum
uma pessoa das nações poderia chamar de imundo. Aí é o versículo 28, se o irmão tiver aí, eu acho que é o 28. É o versículo. Um momentinho. Você quer o 28? É o 28, acho que fala isso. Tá, peraí, eu vou pegar, eu estou segurando aqui o negócio. E disse-lhe: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum o imundo. Tá vendo? Então vamos supor assim, olha, isso aí não foi uma coisa tão fácil assim, porque os discípulos, ele batizava, fazia as atividades das pessoas, mas era de pessoas do mesmo povo. Agora estava entrando uma pessoa que não pertencia ao povo, queria pertencer ao povo, que seria Cornélio. Cornélio era um gentil, só que era uma pessoa de bom testemunho. E o interessante é que quem viu o lençol foi Pedro. Os Sim. outros não viram, por isso que falaram: como é que eu vou refutar? Não, Deus mostrou para mim isso, entende? Que tem que ser feito dessa forma, que eu não ia mais. Ele estava dando uma oportunidade para o gentil. Então, aquela visão que Pedro viu no sol dizendo mata e come, que ficou assim, perplexo, né? Então, os outros discípulos não viram. Não viram. E é interessante, Orochi, é interessante porque quando em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, ali só batizou judeu. Só judeu. E agora não, agora já começava a batizar o gentil. O primeiro gentil foi Cornélio. Então vamos por si, quando batizar só nosso povo, tá bom. Agora tem que fazer a atividade de um gentil. E o gentil é considerado um homem sem Deus. E agora, mas só que aquele homem ali era um homem de bom testemunho, era um homem que fazia a sua parte naquilo que conhecia. Então ele chegou até a fazer sinagoga. Sim, sim. Sinagoga, povo de Deus. Sim, sim. Ele era um centurião e tinha um poder razoável na sua mão, e ele conseguiu fazer, ele chegou a fazer. A gente viu o testemunho. Você viu que Deus estava nesse plano de salvar, primeiro salvar o judeu e depois salvar toda a humanidade. Mas começou por Cornélio. E Cornélio ele foi batizado em nome de quem? Em nome de Yeshua. Como lá as primeiras conversões, os discípulos foram batizados em nome de Yeshua, Cornélio não foi diferente. Então não vamos por si, olha, para o gentil é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é. É o mesmo nome que traz salvação para o nosso povo, que Yeshua, a Raia colocou muito bem na live lá, é a salvação. Só o nome já fala que é a salvação, nome hebraico, então realmente Yeshua é a salvação. E tudo que fizer, seja por palavra ou por obra, tem que fazer nesse nome. E não existe mais no céu ou aqui na terra um outro nome pelo qual o homem deve ser salvo. Se tiver outro nome, me fala. Quem morreu por você era não sei Yeshua. E depois nós podemos ver também o batismo de Shaul Rachali. O batismo de apóstolo Paulo foi em nome de Yeshua. Apóstolo Paulo. É interessante o apóstolo Paulo. Por quê? O apóstolo Paulo ele era um judeu que perseguia a comunidade. E de repente ele vê um feixe de luz, ele vê um brilho, ele cai, depois manda Ananias, se não me engano, Ananias pregar para ele. Ele falou: Senhor, eu não vou não, porque esse homem tem feito tantos males em Jerusalém, ele tem poder para prender, fazer o que quiser com o teu povo. Então eu não vou não. Daí vai ver que como é bom sofrer, duro é cair nos agrilhões. Ele vai ver como é que é importante sofrer agora. Daí falou assim: Saulo, Saulo, por que te detém? Levanta e lava teus pecados, invocando o nome do Senhor. Esse foi o batismo de Paulo. Isso. Rachali, né? Mas não é interessante que uma coisa aí que ele falou para Paulo é no que diz respeito assim: levanta-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem na Bíblia isso, né? Então, é isso que a gente está passando para as pessoas, que eles venham a compreender que uma situação dessa pode estar comprometido no dia da salvação, no dia do juízo. É o que eu sempre falo. O que acontece? A pessoa pode usar esse batismo para entrar naquela comunidade religiosa. Tudo bem. Mas isso não é questão de salvação, porque não foi invocado sobre ele o nome. Justamente. E tem mais, gente. Eu vou um pouquinho mais além, só para vocês verem. Vamos supor assim, o caminhão bateu numa pessoa, tá?
caminhão bateu numa pessoa, a pessoa está viva, tá? Está viva ali. Aí você fala para ele, aceita Jesus como seu salvador, como o pessoal faz, né? Ou aceita Yeshua como seu salvador. E a pessoa está ali, tá? Ele nunca serviu nada, nunca fez nada, nunca obedeceu a Deus. Daí ele fala, eu aceito. Ali ele morreu salvo. Não, não. É quem crê, for batizado, será salvo. Yeshua falou, quem crer e for batizado. Então há um mandamento motivado e a pessoa tem que passar pela Tem que crer, tem que se arrepender, crer, ser batizado e caminhar. Isso. Agora vamos supor que dá sorte que a pessoa vai crer, dá tempo de batizar, ele aprendeu pouca coisa, aquilo que ele aprendeu é o suficiente para garantir a salvação dele. Sim, mas se ele, no último momento da sua vida, lá, não, me arrependo, não, você perdeu seu tempo, você teve toda a sua vida para fazer isso. A gente crê que se houve um arrependimento sincero, Deus segura ele até o momento de ele descer pelas águas, como já teve casos que nós vimos que a pessoa, Deus usou a misericórdia com a pessoa. Mas às vezes as pessoas falam assim, mas para aí, João, o ladrão da cruz lá morreu e foi batizado em nome de quem? Não foi batizado em nome do Pai, do Espírito Santo no título e nem em nome de Yeshua, o Mashiach. Mas então o que aconteceu? Mas por que Yeshua falou para ele assim que ele ia ter misericórdia dele? E ele falou para Yeshua assim, lembra-te de mim quando entraram no teu reino. E Yeshua deu a certeza para ele que ele vai ganhar. Ele não foi batizado. Então tá bom, mas ele não morreu naquele dia. O ladrão, o bom ladrão, se fosse ladrão ele seria morto de outra forma. Malfeitor, tudo bem. Vamos pegar os pingos do i. Ladrão tinha outra morte. Malfeitor, ele tinha uma morte diferenciada, poderia ser isso, tá? O que acontece? Quando Yeshua falou, ele falou, Senhor, nós nenhum mal fizemos, ele nenhum mal fez, nós fizemos mal, estou pagando o que nós pagamos. Ele reconheceu isso. Eu sou miserável, nós somos dignos de estar aqui, mas esse justo não. Nenhum mal fez. Nós merecemos o nosso castigo, e ele não. Aí ele fala, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Quando entrares. Daí Yeshua disse, te digo hoje, ou hoje te digo, que é a mesma coisa. Em verdade eu te digo hoje. Hoje ele está dizendo, estarás comigo no paraíso. Estarás comigo. Agora, vamos pegar assim que Yeshua foi para o paraíso ou ficou na sepultura, ficou na terra 40 dias e 40 noites? Está escrito em Atos Apóstolos, então ele não foi para o paraíso naquele dia, Yeshua. Então a interpretação está errônea, dizer que o ladrão foi para o paraíso com Yeshua. Outra, o ladrão, em João capítulo 19, 20, fala que ele não morreu naquele dia. Não morreu. Ele não morreu, foi quebrado as pernas, tirado ele do sepulcro, tiraram da cruz, tiraram da cruz e quebraram as pernas dele. E vendo Yeshua já morto, não quebraram as pernas. Então, o ladrão não morreu naquele dia. Então, vamos supor, com certeza, esse ladrão, depois daquele dia, eles não poderiam mais crucificar esse ladrão. Eles já fizeram tudo que podia para que já entrava no sábado, chamado das maldições, e eles não poderiam ser presos novamente ou feito alguma coisa a mais. Daí teria que ser liberto. Nesse episódio, aqueles dois malfeitores, que foi crucificado um à direita e outro à esquerda, eles não morreram naquele dia, então daria tempo de fazer sua tevilá. Mas mesmo que não fizesse sua tevilá, tá? Mesmo que não fizesse tevilá, a nova aliança estaria entrando. Porque a nova aliança foi a aliança que os apóstolos começaram a anunciar. Então os ladrões ainda estavam, os malfeitores estavam ainda na aliança que João tinha. Porque os apóstolos, a primeira conversão foi as 3.000 almas. E antes ainda, continuava a primeira aliança. Então ele arrependeu, faz o seu mique, isso que é interessante, lava, arrepende dos seus pecados e faz techuvá. E Yeshua garantiu que ele herdaria o reino. Coçou sua cabeça, né, Gadiel? Eu vi que saiu uma fumacinha aí. Que os ladrões estavam na antiga aliança ainda. Mas outra, aqui nós estávamos no 22, nós entramos nessa onda do João, né? Então, quando é que o homem é remido? Nós falamos essa pergunta, né? E aqui dá para ver também que Ananias falou para Paulo assim,
levanta-te, lava os teus pecados, invocando Sim. o nome do Senhor. Então, como é que o nome do Senhor Yeshua é invocado na nossa vida? Na teve lá. Na Bíblia. Na teve lá. A diferença, qual é a diferença, gente? A diferença é que teve lá e o mic que é feito, banho litúrgico, é muito simples. A teve lá, você não pode auto-se batizar. Você mesmo batizar, você não consegue. Teve lá, Não tem jeito. Não pode. Não tem como. Pode ver que, se nós pegar um pouquinho para trás, eu não vou pegar hoje, mas João, capítulo 2 ou capítulo 4, ele fala assim que João batizava em tal lugar e outros faziam batismo. Daí João falou assim, olha, que ele cresça e diminui. Então as pessoas faziam os seus mic, banho de purificação, que está em Levítico capítulo 15. Ali fala o banho para purificação de algumas impurezas. Seria pelo morto, ou seria pela fluxo de sangue, ou por enfermidade. Tá? Ou porque tocou em algum morto, algum animal morto, ou alguma coisa assim. Se tornava impuro. Aí se fazia o mic, a pessoa se fazia esse banho de purificação. Daí poderia ser numa lagoa, poderia ser num rio, ou poderia ser num mic construído, que tenha a quantidade de água, aquela coisa toda, água natural. A teve lá, Techuvá, que entra a nova aliança, alguém tem que emergir você. Alguém tem que pronunciar o nome de Yeshua sobre você, porque fala assim, portanto, lava teus pecados, invocando o nome. Então, isso você não tem que ter alguém fazendo no seu lugar. Por isso que o Cornélio foi procurar Pedro. Porque senão ele poderia, o anjo falar para ele, entra na água e faz você mesmo. Por isso que o eunuco e Filipe, se não me engano, Filipe e eunuco, daí falou, ele está falando de algum outro, de quem que ele está falando, esse profeta aqui? Ele falou, você não está sabendo? Daí sentou no carro, foi conversando na carruagem, que ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Daí viu um lugar de muitas águas e pegaram os dois, desceram, fizeram. Por que ele não falou para ele, Filipe falou para ele, desce você, vai lá, afunda lá. Não, é diferente. O Mica ele poderia ir lá e fazer, mas a teve lá, precisava de alguém imergindo. E só para dar uma luz no assunto, nesse assunto, alguém pode estar pensando assim, mas para aí, vocês estão falando de batismo e não de Yeshua HaMashiach para perdão dos pecados, mas então não precisa fazer o banho da mica? Então, hoje nós somos batizados em nome de Yeshua HaMashiach e também fazemos o banho da mica. Sim. Por quê? Eu vou dar só um exemplo. O banho da mica, se você tocar numa impureza, entende? Aí então, por aquela impureza, você tem que então fazer um banho numa água viva, que é uma água corrente, ou no rio, um lugar que seja água viva, entende? Agora, o batismo para perdão dos pecados é outra história, entende? Pode ver que o Shaul Rachalia, depois ele cobra essa atitude da gente, nas cartas dele, né? Não purificado das impurezas e tudo e tal, entende? Mas não a impureza que ele fala ali que é a do batismo. Paulo fala. Então, ou seja, mas nós fazemos também, né? Para a tua ciência que mesmo depois de batizado em nome de Yeshua HaMashiach, a gente para participar, né, da leitura, da Torá, a gente faz o banho da mica toda sexta-feira. Sim, né? Sim. Na data de Shabbat. Então, esse é um assunto muito importante. Mas, no que diz respeito aos apóstolos, para nós vermos, para a turma ver que o assunto é certo, nós podemos ver, eu vou pegar aqui a leitura, né, no Atos 22, que é o de Shaul Rachalia mesmo, né? E vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. Eu estou lendo Atos 22, 13. Recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi, e ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te designou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo, e ouça
a voz da sua boca. Porque has de ser sua testemunha para com todos os homens, do que tens visto e ouvido. O justo que ele falou é Yeshua, tá? Aquele justo que está falando é Yeshua. Porque quando Yeshua chamou os discípulos, Paulo não estava lá. Paulo, ele foi bem, tanto é que ele fala que ele é um abortivo, né? Que ele fala, né? Olha o versículo que eu estou fazendo. O versículo 16. Agora, Shaul, agora, Paulo, por que te detens? Ele ainda deu uma dura no Paulo, né? O Paulo estava cego, ainda falou assim, mas por que te detens? Por que te demora? Tá? Agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. A profecia não fala tudo aqui, todos que invocaram o nome do Senhor será salvo? Joel não falou dessa profecia? Joel falou dessa profecia. Então aqui o apóstolo Paulo, o Ananias ainda falou assim, vamos, Saul, por que te detém? Por que está demorando? Por que está demorando? Né? Levanta-se, lava os seus pecados, invocando o nome do Senhor, pelo qual você se passaram. Tá. Então, irmãos, é uma bênção, entende? Uma coisa assim, a gente fala para as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente fala, Senhor, meu Deus, né? Senhor, Deus tem misericórdia, faz com que as pessoas consigam abrir a mente, sabe por quê? Porque é uma doutrina que as pessoas falam assim, não, eu sou batismo, já fui batizado, né? O meu pai fez assim, a minha mãe fez assim, meu tio fez assim, então toda a congregação fala assim, estou batizado. Não, isso não. E fala de eu sou batismo, não. Entende? O batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus. Yeshua, HaMashiach, tá? Então, porque todos os batismos, toda a narrativa é que Ele é quem morreu. E quando você é emergido, você é batizado na semelhança da morte dele. E quando você sai das águas, é a semelhança da ressurreição dele, com direito de viver para nunca mais morrer. Até eu queria que você pegasse, vamos ler 1 Pedro capítulo 3, 21. Primeira Pedro capítulo 3, versos 21. 21, 22, né? E também, como uma verdadeira figura agora, vos salva. Que figura? Batismo. Não do despojo da imundícia da carne, mas da indagação de uma nova consciência para com Deus, pela ressurreição de quem? Yeshua, olha. Pela ressurreição de Yeshua, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo se sujeitado os anjos, e as autoridades e as potências. Vou repetir o 21, tá, gente? Gostei muito. E também, como uma verdadeira figura agora, vos salva. Batismo. Não do despojamento da imundícia, da carne, mas da indagação de uma nova consciência para com Deus pela ressurreição de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. É interessante, vamos por assim, basta uma palavra para a pessoa. Quando fala assim, você se arrepende, a pessoa quer que arrepende. Agora, o batismo, por que o batismo é importante? Porque é a remissão dos pecados. A remissão. Gente, é uma liturgia que se faz, é uma liturgia necessária. Necessária, por quê? Você está invocando naquilo que é mais sagrado, aquilo que o homem velho, a velha criatura, ele é despojado. E quando ele desce no batismo, ele é imergido na água, ele sai uma nova pessoa, uma nova mentalidade. Então o que acontece? Isso é como se aquele velho homem fosse morto, aquelas velhas atitudes fossem mortas. E ele está ingressando, porque, vamos por assim, porque
É no batismo que é invocado o nome. Não tem outro lugar que é invocado o nome. E não simbolizando que ele levou os seus pecados. Exatamente. Na semelhança da morte dele. Aquele que está morto está liberto do pecado. Por quê? Vamos supor, se eu tenho um compromisso, hoje após o pôr do sol, tá? Se eu morrer agora, eu vou no compromisso? Por quê? Porque eu morri, não tem como eu ir depois de morto. Então, dessa forma, é as pessoas que são emergidas na semelhança da morte e serão na semelhança da sua ressurreição. Quando Yeshua ressuscitar, aqueles que morreram com ele, aqueles que desceram, que obedeceram ele, que guardaram a Torá, que cumpriram os mandamentos, vai ressuscitar com Yeshua. Ponto. Agora, gente, vamos supor se um médico fala para vocês assim: olha, tem essa injeção aqui, se eu não aplicar você vai morrer, tá? Se eu não aplicar você vai morrer. Você que sabe. Ou você deixa eu aplicar ou você vai morrer. O que você faz? Você morre ou deixa eu aplicar? Com certeza deixa eu aplicar, ninguém quer morrer, né? E o único caminho para a vida é você morrer. Porque se você não morrer na semelhança da morte de Yeshua, você não tem vida. Por quê? Se você continuar com a velha personalidade, com os velhos jeitos de ser, você praticamente é como se diz Yeshua, deixa os mortos enterrar seus mortos. Quem eram os mortos que estavam enterrando os mortos? Eram as pessoas que não obedeciam a Deus e estavam junto com aquela pessoa que estava sendo sepultada. Mas quando a pessoa morre, de uma vez morreu para a morte, mas vive para Deus. Isso que é interessante, o batismo é isso: morte, sepultamento e ressurreição, na semelhança da morte de Yeshua. Poxa, nós estamos, olha, se nós for, nós vamos até amanhã aqui. A Andresa tem algumas perguntas ali, viu, Rocha? Ela falou para mim que vai perguntar para você. Pode desligar então? Aí, ó, tá vendo? Nós vamos ter direito de desligar ainda. Tá, então, vou ficar mais um... Vai ficar um pouquinho, vai, porque não dá para cumprir tudo que tem. Mas... Pode ver, é interessante, gente. Eu fico assim, por favor, vocês que estão assistindo, me mostrem um batismo realizado. Um batismo realizado, tá? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, nas Escrituras. Um só. Um que os apóstolos fizeram. Como é que eu vou crer numa coisa se não tem um registro? Mostra um registro, que é uma coisa simples, que as pessoas que são batizadas, embora eu sei que dói um pouquinho que a gente está falando, que o batismo serviu para entrar na sua denominação religiosa, mas não serve para a salvação, tá? Mas isso é para abrir o olho de vocês. Agora, se vocês quiserem continuar, nós também não temos importância nisso, nós temos que falar. Agora deixa Deus agir no coração de vocês. Eu assim espero que não continue, sabe? Porque realmente deve as pessoas aceitar esse nome tão precioso que é para a salvação, né? E embora quando as pessoas ouvem o evangelho de uma forma que as pessoas aprenderam e que não é daquela forma, realmente leva um choque, dá um impacto nas pessoas, entende? Isso que eu falo que tem que chamar Chiléu, viu? Um já não... Tranquilo, o outro não, calma. Então o Uroshi é desejo, gente. O Uroshi torce que vocês, né, Uroshi? Se arrependa, venha ao conhecimento da verdade. Não, eu sei porque, assim, eu já passei por esse caminho, várias pessoas passaram por esse caminho, pastores, até inclusive tem um pastor que está para ser emergido nas águas desse fim de semana, se Deus quiser, tá? E ele ficou muito maravilhado e falou, não tem jeito, eu estou errado, entende? Porque a pessoa, Deus dá um toquinho, Deus abre a mente das pessoas para poder compreender a Escritura como fala que Deus tem as suas verdadeiras sabedoria para os seus queridos. Mas eu quero deixar um versículo aqui, que é Colossenses capítulo 3, versículo 15, 16 e 17, tá? E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, tá chamando, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos
e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quando quiserdes, por palavra ou por obra, fazei tudo em nome de quem? De Yeshua HaMashiach, dando por ele graças a Deus Pai. E quando fizerdes por obra ou por palavra, fazei em nome de Yeshua HaMashiach, dando por ele graças a Deus Pai. Se você vai pedir um emprego, pede para o Pai em nome de quem? De Yeshua. Se você vai repreender uma enfermidade, você vai repreender em nome de quem? Se você vai orar para alguém, para um trabalho, para qualquer necessidade, é em nome de Yeshua HaMashiach. Então ele falou assim, seja por obra ou por palavra. Então, aí quando você vai realizar esse ato batismal, que é uma obra, é em nome de Yeshua HaMashiach, isso que Shaul Rochalia falou, né? Uma consciência boa para com Deus, dando por ele graças a Deus Pai, mas seja por obra ou por palavra, fazer em nome de Yeshua HaMashiach. Tem um versículo que ele fala assim: não vos escrevi porque não soubeste a verdade, mas porque a sabeis, que nenhuma mentira vem da verdade. Então, se um lugar existe mentira, existe uma crença errada, nenhuma mentira vem da verdade. Então, se o batismo seu está errado, rua, conserta. O Orochi é mais tranquilo, tá, gente? O Orochi, ele quer que você tenha um atendimento. Eu sou daquele jeito assim. Se você vir, você vai ser bem recebido. Se você não quiser vir, que Deus acompanhe você. Então, e se a pessoa for sincera, Deus vai falar no coração das pessoas. Sim. Então, sim. Antes de a gente acertar agora, Sim. do que eu ouvia naquele dia, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós não é, porque vamos por assim, a salvação está focada no nome. Sim. No nome, correto? No nome. Então, o Yeshua falou assim, olha, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, nós não curamos em teu nome, não fizemos muita maravilha em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade é pecado. E pecado é transgressão da lei. Então, é uma coisa assim que, enquanto estamos num período chamado graça, que se chama hoje, é uma coisa muito maravilhosa. Deus tem dado para nós a oportunidade para nós nos acertarmos com Deus. Então, eu sei que choca as pessoas, né? E eu tive até que tomar remédio, realmente, porque eu com toda a minha sinceridade, eu falei, meu Deus, não é possível, mas aí orando a Deus, realmente, e toda vez que eu ia pegar para ler, não dava certo. Não dava certo porque é verdade, o que está narrado ali é verdade. E Deus deu essa oportunidade para mim, Ele concedeu na minha cabeça uma faculdade a ponto de eu compreender aquilo que é verdade. Toda vez que as pessoas vão ler e ver que o batismo é em nome de Yeshua, aquilo pesa a consciência deles. Mexe na nossa consciência. Não tem jeito de fazer. Não tem jeito de fazer de outra forma. A consciência é... exatamente, Orochi. Então, que Deus abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Olha, Deus, nós também vamos continuar orando por você. E Deus é responsável pela sua palavra. Tá? Ele é responsável pela sua palavra e pode responder a sua necessidade segundo a infinita misericórdia que Ele tem em nome de Deus. E Shabbat Shalom a todos.